Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, sei lá que hora que você está vendo esse vídeo. Nós estamos apresentando para vocês uma série de devocionais que começaram por causa do confinamento no coronavírus e a minha expectativa é poder continuá-los ou pelo menos finalizar uma série que nós vamos começar hoje no livro de Filipenses, que é o livro da alegria, é o livro onde Paulo quer incentivar uma disposição alegre nos irmãos a partir do Evangelho. E eu queria que você acompanhasse comigo Filipenses 1, nós vamos ler o versículo 1 e 2 e então trazer uma reflexão para o nosso coração. Diz o seguinte lá: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Paulo está preso e muito provavelmente em Roma. Timóteo, seu companheiro de trabalho na evangelização, está com ele e eles escrevem uma carta aos irmãos que estavam em Filipos. Filipos era uma cidade importante que ficava no norte da Grécia, e ela foi a primeira cidade da Europa a receber o Evangelho por meio do trabalho de Paulo. Paulo havia pregado em Filipos ali por volta do ano 51 depois de Cristo, e isso aconteceu durante a sua segunda viagem missionária, e foi lá que ele e Silas tiveram um episódio curioso acerca de uma jovem que tinha espírito de adivinhação, e ela trazia muito lucro para os senhores daquela cidade, para alguns homens que a tinham como escrava. Eles a dominavam e faziam com que ela, ou mercadejavam o serviço de adivinhação dela. Paulo e Silas pregam pela cidade e essa moça vinha atrás deles dizendo que eles eram servos do Deus Altíssimo. E fizeram isso, ela fazia isso por vários dias, até que Paulo expulsou o demônio dela e ela então ficou livre finalmente. Aqueles homens ficaram nervosos, ficaram com raiva porque Paulo tirou a fonte de renda deles, ou o lucro deles. Então Paulo e Silas são presos e açoitados, lançados ali na prisão com cadeias, com seus pés amarrados, mãos provavelmente. E ali uma cena que é muito conhecida de muitos irmãos, muitos cristãos pelo menos, é de que Paulo e Silas começam a cantar na prisão. E eles cantam louvores ao Senhor, e eles estão cantando, e por volta da meia-noite, o carcereiro está dormindo, acontece um grande terremoto que desprende as correntes de todos, inclusive de Paulo e de Silas. E o carcereiro acorda assustado, e quando ele vê que estão todos soltos, ou que as cadeias estão abertas, ele quer tirar sua vida. E Paulo então grita para que ele não faça isso, e ele então pergunta para Paulo e Silas como ele poderia ser salvo. Então ele e sua família recebem o Evangelho. E então ele vai fazer parte da igreja que começou ali com Lídia, é a primeira convertida da cidade de Filipos, e provavelmente a igreja começou a se reunir na casa dela. Então esse episódio ele é marcante para muitos porque Paulo está cantando na prisão, numa situação completamente adversa, Paulo e Silas ali no caso. E agora que Paulo está escrevendo a carta, ele também está preso. E das duas vezes, só tem um motivo pelo qual ele está preso. Ele está preso por causa do nome de Cristo. Ele está preso por pregar o Evangelho. Ele está preso porque ele é servo de Jesus Cristo. E é interessante que ele se apresente dessa forma, porque o ministério de Paulo e Timóteo estava bem consolidado para os irmãos em Filipos. É interessante que eles se apresentem dessa forma, porque o ministério de Paulo e Timóteo já estava bem consolidado na cidade de Filipos, entre os irmãos, porque ele não se apresenta como apóstolo, diferente de como ele faz nas outras cartas. Ele fala apóstolo e servo, apóstolo e prisioneiro, mas ele sempre acrescenta apóstolo, mas aqui em Filipos não, ele não precisa fazer isso.
e ele se apresenta como um servo, assim como os irmãos, assim como Timóteo. Não há necessidade de informar a um ou outro novato na igreja sobre a fé e o ministério que eles realizavam, nem mesmo confirmar o chamado de Deus para a vida deles. O trabalho que eles tinham, o trabalho que houve entre os cristãos daquela cidade, quase 10 anos antes dessa carta, já era uma credencial mais do que suficiente. Ser servo de Cristo é viver por causa e por meio do Evangelho. A falta de menção a um trabalho específico, a um evento, alguma coisa assim, é fruto de uma comprovação que veio do trabalho e do testemunho da vida deles entre os irmãos quando estiveram lá e depois por visitas, por notícias. Era um testemunho de que a vida deles era do Senhor, era santa, uma vida que estava acima de suspeitas, e não que eles não fossem pecadores, não que eles não tivessem pecado, nem que falhassem. Pelo contrário, é porque a vida deles pertencia ao Senhor e essas falhas, esses erros de percurso eram corrigidos por meio do arrependimento e do sangue de Cristo que perdoa todo pecado. Paulo, ele esteve preso enquanto a igreja nascia e ele estava preso agora escrevendo a carta. Quer dizer que ele era um servo de fato, porque o Senhor dele era Cristo Jesus, um senhor diferente de César, que era o imperador da época, e diferente da lei para os legalistas judeus, ou na figura de Moisés. Jesus Cristo é Senhor, e ele vivia de tal modo para Cristo que nem mesmo a prisão o faria retroceder. Então, quando eu vejo essa saudação na carta aos Filipenses, o que vem na minha mente, ou que fica evidente, é a sua vida, a piedade que existe na vida de Paulo, de forma que isso fica evidente para os irmãos. Tudo o que Paulo fazia estava à vista dos irmãos, estava diante deles, e o seu testemunho foi tal que não havia dúvidas sobre o seu caráter e sobre o seu ministério diante da igreja dos Filipenses. E, além disso, eu também vejo a confiança da igreja no seu missionário, porque Paulo não era só o missionário que plantou a igreja, depois ele é um missionário também sustentado por aquela igreja, ajudado por eles. A despeito de outros lugares, onde parte da igreja se deixou influenciar por judaizantes, por caluniadores ou até falsos mestres que queriam descreditar o ministério de Paulo. Como cristãos, nós somos desafiados a manter em alta conta os nossos irmãos na fé, participando da vida deles, de tal forma que não restem dúvidas do agir de Deus nas suas vidas. De tal forma que dúvida, desconfiança sejam jogados fora, sejam jogados por terra, e a unidade, que é inclusive um dos temas da carta também, fique mais forte. A unidade entre irmãos. Nós vemos essa confiança e união se estreitarem nas ajudas que a igreja envia para Paulo, ainda que eles tivessem poucas condições de fazer isso. Eles rogam para Paulo, eles pedem para que Paulo os deixe ajudar, mesmo com dificuldade, mas eles fazem isso generosamente. Eles querem participar porque eles eram servos juntos com Paulo, ou nas palavras de Paulo, santos, separados pelo Senhor Jesus. O desejo de Paulo e Timóteo é que a graça e a paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, que era o Senhor deles, fosse dada para aqueles irmãos, independente da situação, fosse a situação de alegria ou de dificuldade, que essa paz que excede o entendimento e que não pode ser alcançada por outro meio que não pela salvação garantida na cruz, por Jesus, ela tomasse conta dos corações dos irmãos. Ele vai falar sobre isso no capítulo 4. E o meu desejo é que você também, apesar da situação, apesar dos nossos dias de confinamento, de dúvidas, de incerteza, de um provável caos econômico daqui a alguns dias, ou até mesmo da doença, ou de outras situações agravantes, ou talvez até mesmo as dúvidas da vida, nós não sabemos o que vai nos acontecer daqui
há um segundo. Que tudo isso seja preenchido pela paz que existe em Deus e no Filho Jesus Cristo. Que você possa ser encontrado, né, como servo de Cristo e se encontrar com outros servos também para dividir a vida, se alegrar junto e compartilhar da graça que você tem recebido de Deus. O meu desejo é que você possa, junto com outros, se apresentar como servo de Cristo e ter o seu testemunho e a sua vida trabalhada na graça, de forma que não reste dúvidas de que você pertence totalmente ao Senhor. Que Deus te abençoe, um grande abraço, um excelente dia.